Nós iremos ler a partir do versículo 7. Vamos ler a partir do verso 6. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 6. Nos diz a palavra: por esta razão, venho lembrar-lhes de que reavive o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, Ele não só destruiu a morte, como também a luz, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Para este Evangelho fui eu designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Mas não me envergonho, porque sei que tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Mantenha o padrão da sã palavra de que mim você ouviu, com fé e com amor que há em Cristo Jesus. Por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Amado Deus, bendito Pai, nós queremos te dar graças. Queremos te dar graça por nossas vidas e queremos te dar graças porque o Senhor fala conosco. Guarda-nos, ó Deus, na tua presença. Sustenta-nos, Senhor, na tua presença, Pai. Fala ao nosso coração. Ministra as nossas vidas. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Queridos, uma certa construção de uma ponte nos Estados Unidos, isso lá pelo início dos anos 30, em que a engenharia não era tão avançada, em questão de normas de segurança, ainda não era também tão divulgado a respeito disso. O que era o projeto de construção, o maior projeto de construção, então, conhecido do mundo. Dentro dessa construção, devido aos fortes tempos, geadas e ventanias, morreram cerca de 23 homens. O projeto que era para avançar acabou travando e parando, e a empresa então fez algo que na época era um absurdo você fazer isso, que foi montar uma tela de segurança, que custou na época cerca de $100 mil. Para a época equivalia hoje cerca de 1,5 milhão, contando que o dólar valia bem mais. Então, os $100 mil revertendo para hoje cerca de 1,5 milhão. O que se surpreenderam era que os trabalhadores levaram cerca de 3 quartos do tempo para a construção. O que levaria cerca de 6 meses foi feito em 1 ano e meio, 16 meses. Por quê? Por causa da segurança. O medo foi retirado daqueles trabalhadores. Aquela sensação de insegurança de ter que subir e tomar N cuidados redobrados a respeito disso, para não terem perigo de caírem, despencarem e virem a óbito, foi-se embora. Quanto custa? Valeu a pena investir numa tela de segurança? Pergunte aos 10 homens que caíram e foram salvos por aquela tela de segurança. Valeu com toda certeza, valeu a pena. Dezembro de 2019, foi constatado o primeiro caso de Covid-19 em Wuhan. E cerca de 3 meses depois, a Organização Mundial de Saúde reconhece então a pandemia Covid-19.
O interessante é que esse vírus não é novo. Esse vírus já existe desde 2003. Ele foi identificado em 2003. O que depois as suas mudanças e mutações virou o que veio a ser conhecido como Covid. Como que nós podemos olhar para a palavra de Deus e diante de uma circunstância como essa, nos encorajarmos? Eu quero pensar com vocês sobre confiança. Sobre confiança. O texto em que nós lemos, o apóstolo Paulo está em Roma, e antes que era Timóteo estava com ele, já havia, então agora estava em Éfeso, e esta é a última carta do apóstolo. Ele está na prisão. Quando você lê o capítulo 4, você vai ver ele dando recomendações então a Timóteo. Ele agora está sozinho. Só Lucas o acompanha. E Paulo começa a dar suas últimas orientações a respeito disso. Aquele que era um mártir, que foi reconhecido como um mártir da fé, e talvez um dos mais responsáveis pensadores do cristianismo. Escreveu ele sozinho 1/3 do que é o Novo Testamento. Alguns ousam dizer e falar a respeito que só os escritos de Paulo, ou talvez só a carta aos Romanos do apóstolo Paulo, seria suficiente para sustentar a fé cristã. Paulo está no final da sua vida. E na sua própria linguagem, ele está pronto para ser oferecido como libação, ou seja, a sua vida ser derramada diante de Deus, como oferta ao Senhor. Paulo vai nos trazer, então, algumas palavras para nós entendermos a respeito um pouco disso. Como que diante de frente das circunstâncias da vida, em que são contrárias a tudo aquilo que nós pensamos como boa vida, como viver uma vida sem preocupar, sem temer, e manter a confiança no Senhor. Eu gostaria de pensar algumas coisas com vocês. E a primeira delas é descansar no poder de Deus. O verso 7 desse texto nos diz: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Quando nós olhamos para uma circunstância como essa, Deus não nos deu um espírito de covardia. Por isso eu li o texto de Marcos, capítulo 6, em que o próprio Jesus manda os discípulos atravessarem, e quando Jesus se revela a eles, diz: coragem. Quem é que não teme olhar para uma situação como essa da pandemia? Quem é que não se acovarda? E no início todo mundo não ficou com medo, ficou em pânico. Porque o que é esse vírus? Quais são os seus efeitos? E a corrida para buscar a vacina. Como manter a fé diante dessas circunstâncias? Como manter a fé diante de notícias como essas? Sendo que a própria Bíblia já nos alertava a respeito disso, de pandemias e epidemias. Coragem. Interessante que nós declaramos e dizemos que Deus é soberano. E a ideia de soberania, ela trabalha em duas perspectivas. Uma, que a palavra soberania é verbo, e como verbo significa governar. Se nós dizemos que Deus é soberano, significa que Ele governa. E se Ele governa, Ele não perdeu o controle de nada. Nada foi lhe posto como um motivo de surpresa. Em nenhum momento Deus foi pego. E agora o que eu faço? Não. Uma outra análise da palavra soberania, ele está como substantivo. E como substantivo significa rei. E como rei, ele sabe o que está fazendo. Como rei, todas as decisões estão na mão dele. Como rei, ele governa da maneira como ele quer e ele acha melhor. Nós vivemos em um período que nós acreditamos que devemos criticar e protestar por tudo. O problema é quando nós deparamos com um ser soberano como Deus, nós temos de nos curvar e não questionar. Sim,
A soberania de Deus vai significar que tem coisas que nós não entendemos, que foge da nossa compreensão, mas em nada fugiu do poder de Deus. Nada. Interessante porque nós olhamos para as Escrituras e os livros que nós chamamos de sapienciais, como Salmos, Provérbios, Eclesiastes, ele não tem as propostas de nos trazerem respostas fáceis, mas caminhos de reflexão diante da vida. Por isso nós vemos versos como Provérbios 19, 21, que diz: há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. Lamentações: quem é aquele que diz, assim acontece? Quem, sem que o Senhor tenha ordenado? Quem é aquele que diz? Quem é dos homens pode dizer, é assim que deve acontecer, a não ser o próprio Deus? Tiago 4,15 vai nos dizer: em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Nós traçamos planos, nós colocamos metas. Quem de nós nunca chegou o mês de dezembro, você começa a imaginar, começa a olhar para trás e dizer, nossa, esse ano eu queria ter feito isso. Comecei a dieta, mas não continuei. Queria ter trocado de carro. Quantas coisas a gente planeja e que a gente só revisa aquilo, faz uma retrospectiva do ano que se passou, e aí chega novamente o mês de janeiro, a gente monta outros planos. Pergunta, a gente incluiu Deus na lista? Se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Nós devemos parar e observar essas coisas. Nós devemos lembrar que nós estamos em um mundo caído, que espiritualmente nós não temos motivação de buscar a presença de Deus. E que um vírus como esse não pegou Deus de surpresa, mas nós não devemos colocar isso na conta de Deus. Parece que nós ficamos nessa linguagem simplesmente espiritual. Nós vivemos, entrou o pecado no mundo. Tá, e? Não sei se vocês têm percebido como as pessoas estão anestesiadas. Parece que nada mais está nos chocando. Nós falamos de coisas, mas parece que nós estamos vivendo uma realidade virtual. Você já conversou com adolescentes ou jovens que vivem no mundo do videogame? Ele tem dificuldade de separar o que é real e o que é virtual. A TV, as notícias, o telefone, a mídia, a internet de maneira geral tem provocado isso em nós. Quer ver um efeito disso? Na igreja, de maneira muito simples. Aquela ideia de achar que eu cultuo a Deus virtualmente. Não, você assiste o culto virtualmente. Cultuar, você cultua aqui. Porque não tem como nós cultuarmos a Deus sem a comunhão, sem o corpo. A igreja é retratada como corpo, não como membro. Você pode ter um corpo com deficiência, faltando um dedo, faltando um braço, com dificuldade de andar, cego de um olho, faltando uma orelha, mas você não vê nenhum membro sobrevivendo fora do corpo. Nós estamos ficando anestesiados com certas realidades. E com isso nós temos tido o efeito de confundir o virtual e o real de uma tal forma que nós estamos perdendo a perspectiva do que significa estar longe de Deus. Quando nós dizemos que entrou o pecado no mundo, significa que ele traz consequências que nós não dimensionamos na nossa vida. E não é somente uma realidade espiritual, mas física, no real. Por que nós temos dificuldades com relacionamentos?
Porque nós temos dificuldade de se motivar em estar na presença do Senhor. Isso são efeitos do pecado. E nos afeta tanto fisicamente que nós ficamos doentes. Ao ponto de uma doença, de um vírus, provocar doença e nos causar pânico. Como que nós podemos estar lidando com isso, pensando a respeito dessas coisas? Primeira coisa para você ir pensando ainda, para considerar, poder de Deus. Paulo vai falar a respeito disso. O verso 7 vai nos dizer: porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Esse poder que Paulo está falando e que o Senhor nos deu isso, para nós não nos acovardarmos, esse poder está estritamente ligado à vida de oração. Como nós não somos covardes. De que poder é esse? É uma automotivação? Não. É um poder que ele vem através do Espírito Santo cultivado em nós, sim, mas isso depende de uma vida de alguém que está em oração. Aí você consegue o poder, porque você vive na dependência do Espírito Santo. Nós vamos ver que Paulo vai citar o amor, e o amor ele não está divorciado da verdade. Nós temos na nossa cultura uma fala muito errada, daquela ideia de que eu não falei a verdade por amor. E desde quando que a mentira é fruto de amor? De onde nós tiramos isso? Nós temos a ideia de que eu não vou ofender o outro por demonstrar amor. Não, você está sendo cínico. Você não quer arrumar problema para você. Porque se você amasse de verdade, você olharia no olho da pessoa e dissesse: olha, é difícil o que eu vou te dizer, mas é que eu quero o seu bem e é por isso que eu vou falar. É por isso que nós estamos tendo atrofias espirituais, porque nós estamos divorciando coisas que a Bíblia não divorciou. E se é o amor está ligado à verdade, e depois Paulo vai citar a moderação. Só que a moderação é fruto do poder e do amor. A moderação é fruto de alguém que vive na dependência do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo e no amor que está caminhando com a verdade. Aí você consegue ter moderação. Aí você consegue avaliar as coisas com sabedoria. Porque você não usa simplesmente a razão. E não usa simplesmente a verdade, doa quem doer. E você não vive nas suas forças sem depender do Espírito Santo. Paulo consegue dar as instruções a Timóteo do poder de Deus para salvar. E esse poder nos ajuda a superar as circunstâncias. Por isso que ele vai ser categórico ao dizer que Deus não nos deu o espírito de covardia. Esse descansar em Deus não significa não fazer nada. Esse descansar em Deus é descansar na sabedoria, na soberania do Senhor, em espírito de oração. Esse descansar em Deus é descansar na soberania de Deus, em amor que caminha com a verdade. E como resultado, eu sou ponderado com as circunstâncias. Eu não fico aquela ideia, vou descansar. E nós temos a ideia de descansar, vou tirar o meu cochilo. Vou dormir na rede, no 12º andar, na varanda, enquanto balanço na rede. Uma hora eu estou dentro da varanda, uma hora eu estou fora dela, é um precipício de não sei quantos metros. Não, isso não é descansar em Deus. É descansar que, independente das circunstâncias, Deus é soberano, mas eu sou dependente dEle. Deus é soberano, mas eu não deixei de viver o amor e a verdade. E eu vivo uma vida moderada. Segunda coisa, descansar na
provisão de Deus. O verso 11 e verso 12, Paulo vai citar. Para este evangelho fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. 11 e 12 diz. Mas não me envergonho, porque sei quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o que me foi confiado até aquele dia. Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 1, verso 5, Paulo diz a Timóteo: o objetivo dessa ademoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé sem hipocrisia. Paulo cita 3 elementos na sua primeira carta, porque Paulo está ciente: o meu tempo está acabando, estou preso. Se você não sabe o que era prisão de antigamente, normalmente, quem assistiu o filme, dica de sugestão de filme, tá, gente? Filme Paulo o Apóstolo, excelente filme. E mostra um dos soldados chegando e tem uma abertura no chão, e lá embaixo era a prisão. Você não tem banho de sol, a comida não era tão boa assim, você não tem banheiro com descarga. As doenças eram comuns nesses lugares. Às vezes, quando se ia para julgar a pessoa, já havia morrido de alguma doença contraída. Então nós temos uma ideia um pouco diferente das circunstâncias e adversidades da vida. E Paulo está dando uma palavra de apoio e incentivo para que eles sejam confiantes. E Paulo cita o amor deve ser a principal marca de um cristão. O objetivo dessa demonstração é o amor. E o amor que procede de um coração puro. Como cultivar isso? Como descansar na provisão de Deus, sem deixar o coração se amargurar? Paulo já citou isso, nós lemos o verso 7 do capítulo 1 da segunda carta. Não esqueçam disso. Não esqueçam da boa consciência e da fé. Paulo está dando instrução a Timóteo. A boa consciência fala da sua vida moral. Timóteo, não faça apenas o que é certo por causa das pessoas. Timóteo, não faça apenas aquilo que é correto por causa da igreja. Faça por causa de Deus. Já ouvi pessoas falar em santidade, já vi pessoas falar em uma vida reta, mas toma cuidado com as pessoas. Não, você vive em santidade por causa de Deus. Eu não faço as coisas erradas por causa de Deus. Os homens não podem ver, a igreja não pode ver, meu pai não pode ver, minha mãe não pode ver, mas Deus está vendo. Gosto muito da fala do pastor Hernandes, quando ele fala da carta aos Coríntios, os Coríntios de Apocalipse, perdão. E fala, às vezes as pessoas fazem, a esposa não está vendo, o marido não está vendo, o filho não está vendo, o pai não está vendo, o patrão não está vendo, os empregados não estão vendo, os juízes não estão vendo, a justiça não está vendo, mas Deus está vendo. Por isso, a boa consciência é para com Deus. A boa consciência é para com Deus. E ele fala da fé. Ele cita a fé. No texto de 1 Timóteo, nós devemos lembrar a fé em quem nós temos. Não é um Deus morto. Às vezes nós acreditamos em tanta coisa, até em fantasmas. Nós acreditamos em boa sorte, má sorte. Nós acreditamos em pé de pimenta na porta de casa. Nós acreditamos em filtro de sonhos de pendurado na janela. Nós acreditamos com uma pulseirinha. Nós acreditamos em um monte de crendices. Mas e a fé no Senhor? E a confiança nele, o descansar na sua soberania? Como está a sua fé diante do Covid, nesse momento que você tem vivido? O mundo começou a ter a sensação de que nós somos frágeis, quando nós começamos a ter as primeiras mortes de Covid nas nossas famílias.
Por que o mundo começou a ser tomado pelo pânico? Porque o mundo virtual foi deixado de lado e o mundo real começou a bater a porta. Calma aí. Não é como eu vejo na TV que está do outro lado do mundo. Ele bateu na minha porta. E nós começamos a ser tomados pelo medo, porque nós começamos a ter as primeiras notícias. O tio faleceu. O meu vizinho faleceu. Fulano está internado. Fulana está internada. Como que você está à frente de tudo isso? Em quem você tem postado a sua confiança? Podemos ganhar confiança descansando no poder de Deus. Podemos ganhar confiança descansando na provisão de Deus. E podemos ganhar confiança na presença de Deus. E é o último verso dessa perícope que nós lemos, verso 14. Por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que foi confiado. Paulo no verso 7 diz para nós não termos o espírito de covardia, não sermos guiados por esse espírito, mas ele termina dizendo que pelo poder do Espírito Santo, por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que nos foi confiado. Como que você cultiva a vida no Espírito Santo? Ele responde isso no verso 7. Pelo poder, pelo temor, pela moderação. Você é uma pessoa que tem medo? E seja bem consciente, de uma maneira bem prática quanto ao medo. Uma certa medida de medo, ela é saudável. Certa medida de medo, ela é saudável. Eu não vou morar no 12º andar, balançando numa rede, brincando, bem me ama, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Brincando com a vida. Eu não atravesso a rua ou a avenida em pleno movimento, de olhos fechados. Não, eu não sou uma pessoa medrosa. Mas pensando de maneira prática, de como que nós vemos a circunstância do medo ou do pânico, primeiro passo que você pode dar, avalie seu medo. Uma coisa é eu ter medo do fogo, o que é saudável. Eu não entro numa casa em chamas sem tomar os devidos cuidados. A outra coisa é olhar para uma vela acesa e ficar com medo. Já viu a história da criança e o bicho-papão? Bicho-papão existe, gente? Bicho-papão existe? Alguém já viu o bicho-papão? Mas percebeu como a gente coloca o medo nas crianças e depois elas ficam com medo de dormir no escuro? E aí você quer ensinar a criança que ela deve dormir na cama dela, no quarto dela, e você tem dificuldade? Porque às vezes nós precisamos aprender a avaliar o medo. Isso é real? Ou é uma ficção? Ou é coisas da minha cabeça? Interessante que um certo pesquisador nos Estados Unidos, e ele foi pesquisar em números a respeito do medo das pessoas. E qual o efeito do medo na vida das pessoas. 60% do medo é totalmente infundado. Como o bicho-papão. Mas e se acontecer algum? E se eu morrer no espaço? Mas escuta, mas você vai para o espaço, você vai fazer uma viagem dessa? Não, mas eu tenho medo, sei lá, de um... É um negócio inconcebível. São coisas totalmente infundadas, que não tem lógica alguma. Eu tenho medo de estar em casa e o teto cair. Mas calma, a sua casa está caindo? Não. Tenho medo de estar dormindo, cair da cama e morrer no chão. Tenho medo de uma mão gelada vir segurar meu pé à noite. São medos infundados. Lembra do texto de Jesus andando sobre o mar? Os discípulos entram em pânico. É um fantasma. Não, não é fantasma nenhum. É o próprio Senhor do universo caminhando sobre as águas.
Ele tem que dizer: coragem sou eu, não tenho medo. Tem que afirmar a coragem e falar: não tenha medo. Porque só dizer que é Senhor do universo, o medo é tamanho. Porque ele cresce na nossa mente. Avalie o medo. 10% dos medos são mesquinhos, sem nenhuma diferença real. Eu vou citar aqui, eu não pedi licença para ela, tá? Mas eu vou perguntar para a igreja para não deixar ela constrangida. Quem aqui tem medo de barata? Agora todo mundo é corajoso aqui, né? Tirando a minha esposa que tem medo de barata, todo mundo aqui é corajoso. Mas o dela é barata, o outro é de formiga. O outro são medos assim que você olha e... Qual é o perigo real disso? São minúsculos. 5% nós não podemos fazer nada dele. Quem me garante que eu vou viajar de carro, eu não vou me envolver em um risco de acidente? Ninguém pode me garantir isso. Então são 5% de coisas que estão além do nosso controle. A manutenção do seu carro é responsabilidade sua. Quem me garante que eu vou sair na rua e não vou ser assaltado? Então 5% pode ser que esteja dentro do nosso controle, mas 5% deles não. Ou seja, o risco real é de 10%. 90% dos nossos medos não é tudo isso. Avalie o seu medo. Outras coisas que o segundo passo que você pode dar em relação ao medo é: alimente a sua mente. A expressão mente vazia, oficina do diabo, ela é bem real. Não permita que uma dor de cabeça se transforme em um tumor. Não permita que a palavra do outro, expressada de maneira não tão educada, se transforme em palavras de amargura dentro do seu coração. Tem gente que tem problema com gastrite, eu tenho gastrite. Mas grande parte das gastrites não são por causa de má alimentação. São palavras que foram guardadas e remoídas. Mente vazia. Você deixa que a semente caia e prospere. Você deixa que essa semente caia e cresça. Tome controle com isso. Terceiro passo: expulse o medo. Comece a tomar uma postura em relação a isso. E agora eu quero que vocês abram um texto bíblico comigo. Filipenses capítulo 4, verso 8. Nós não estamos falando de autoajuda, mas nós estamos falando de Bíblia. Nós já fizemos uma exposição em Filipenses, nós passamos já por esse texto. Paulo, em Filipenses 4, verso 8, Paulo vai dizer, finalmente, ou seja, ele vai concluir o seu pensamento. Gente, já que a gente está em capítulo 4, vamos pegar lá desde o capítulo 4, vamos pegar desde o verso 4. Paulo vai dizer, alegre-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se, que a moderação de vocês seja conhecida por todos, perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa algumas, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica com ações de graças. Paulo cobra uma postura dos crentes. O que eu devo fazer frente às circunstâncias da vida, com todas as preocupações que me geram ansiedades? Coloquem diante de Deus em oração, com súplicas, com clamor, com ações de graças. Isso é minha responsabilidade frente às circunstâncias. Qual que é a responsabilidade do Senhor, de um Espírito Santo que age em nossas vidas? Verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a mente em Cristo Jesus. Uou! Só isso é o suficiente? Não. Coloquei diante de Deus em oração qualquer coisa que está me angustiando. A paz de Deus toma conta do meu coração. Agora vem o aspecto prático do dia a dia, de alguém que alimenta a mente com coisas boas. Tem crente tomado pelo pânico, me desculpe, reafirme a sua fé em Cristo Jesus.
reafirme a sua fé em Cristo Jesus e avalie a sua fé em Cristo Jesus. Se de fato você é salvo. Porque o Senhor a quem nós servimos, Ele matou a morte. Se você está querendo fixar residência aqui sobre essa terra, eu te dou a triste notícia. Não é aqui. Ainda a gente não chegou em casa. Então toma cuidado ao se pegar certas coisas sobre essa vida. Verso 7, Paulo vai dizer: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. A maneira como nós adquirimos confiança no Senhor, a maneira como nós começamos a enfrentar o medo. Avalie o medo, ocupe a sua mente, não deixe palavras caírem em seu coração e criar residência. Segundo, comece a alimentar a sua mente com coisa boa, com conversa boa, com boas músicas, com bons filmes. São coisas que nós vamos fazendo. Dessa forma, nós fazemos a nossa parte como crentes salvos em Cristo. E depois disso, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Às vezes nós temos o Espírito Santo, às vezes nós confessamos ao Senhor, mas uma notícia como essa que tem abalado o mundo, nos abala. Paulo está no final de sua vida, e Paulo está dando conselhos como mentor. Timóteo, cuide. Paulo não tem medo, porque ele tem sua plena consciência limpa diante do Senhor. Paulo sabe que a sua vida será tirada, mas ele sabe o que o aguarda no último dia. Você sabe o que eu aguardo no último dia? Você sabe? Tem uma vida diante do Senhor. Nós ainda não chegamos em casa. Nós somos peregrinos sobre essa terra. Não deixe o medo ser senhor do seu coração e da sua mente. Mas confie em Cristo Jesus. Vamos orar? Amado Deus, bendito Pai, nós queremos nos colocar diante de Ti, Senhor. Nós não somos do mundo, mas nós estamos neste mundo, ó Deus. Pai, nós não queremos viver em um mundo virtual, Senhor, mas no mundo real, sim, ó Pai. Mas queremos viver com fé. Queremos viver com confiança em Cristo Jesus. Queremos viver uma vida cheia do poder do Espírito Santo. Uma vida guiada pelo amor a Deus, que caminha junto com a verdade. Uma vida moderada diante de Ti, ó Pai. De alguém que são pessoas sensatas, mas são pessoas que estão diante de Ti, tendo o bom senso para avaliar tudo aquilo que acontece à nossa volta. Que a paz de Cristo, de fato, governe o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, ó Deus. É o que nós te pedimos. Amém.